falar sobre morte, sobre o processo de morrer, sobre luto, sobre tanatologia e principalmente sobre os cuidados paliativos. Já adianto que é uma leitura forte, visto que na maioria das vezes nós não estamos preparados para falar sobre a morte. Vamos lá? Esse livro foi o meu amigo e futuro médico Gedeon, uma das pessoas mais inteligentes e mais sensíveis que eu já conheci. E quando eu entrei em contato com ele para que ele me indicasse um livro, ele estava passando por um momento muito delicado, porque ele tinha acabado de perder 7 amigos e um tio no intervalo de 5 dias por conta da Covid-19. E assim como aconteceu com ele, nós estamos vivendo um momento muito delicado por conta da pandemia. O Brasil ultrapassou a marca de 500 mil mortes e é quase impossível a gente não conhecer pelo menos uma pessoa que tenha perdido um parente nessa pandemia. Então, nessa nossa leitura de hoje, eu quero ressaltar alguns pontos importantes para serem lembrados durante o processo do luto e também quero mostrar as coisas que eu aprendi, tanto numa análise emocional quanto numa análise médica. A autora do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver é a Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é médica formada pela USP, possui residência em geriatria e gerontologia, é pós-graduada em psicologia e é especialista em cuidados paliativos pela Oxford. O livro ele é escrito em primeira pessoa, o que faz com que o livro fique bem interessante para mim, porque eu gosto muito de livros em primeira pessoa, o que dá aquela sensação de pertencimento. É como se ela estivesse sentada na minha frente, conversando comigo, me contando uma história. E ela realmente conta histórias da vida dela e de todo esse processo de crescimento que ela teve diante dos cuidados paliativos. Mas afinal, o que são os cuidados paliativos? É a assistência de uma equipe multidisciplinar que tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente e da família do paciente diante de uma doença que ameaça a vida. Então essa equipe busca alívio no sofrimento, identificação precoce, tratamento da dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Então é um suporte para o paciente e para a família do paciente diante de um diagnóstico de doença incurável que ameaça a vida do paciente. Um quadro de câncer em estágio avançado, por exemplo. E aqui começa um paradoxo que entremeia muito o livro. Quando o médico chega para o paciente e para a família dele e diz que não há mais nada a ser feito por aquele paciente por conta da doença que ele tem, esse é o momento que a doutora Ana Cláudia chega e mostra que ainda tem muito a ser feito. Porque mesmo não existindo tratamento para a doença daquele paciente, ainda existem opções que podem ser feitas pela pessoa que tem a doença. E como é que faz isso? Pelo caminho da compaixão. Empatia é diferente de compaixão. Por quê? Porque empatia é você se colocar no lugar do outro. E isso pode, às vezes, nos cegar diante da situação. Porque ao se pôr no lugar do outro, nós podemos também absorver o seu sofrimento. Mas a compaixão, ela é capaz de nos fazer entender o que o outro sente e, ao mesmo tempo, ser capaz de transformar esse sofrimento. Ter compaixão é ir além da empatia, é entender a dor e transformar essa dor em algo que faça sentido. E tudo isso pode começar com a preparação para a morte. A preparação para a morte, ela não vai evitar o encontro com a morte, mas ajuda a evitar o medo da morte e o temor por saber que esse encontro está se aproximando. E é daí que o medo vira respeito. Esse caminho de entendimento e respeito facilita o acesso à morte natural. Hoje em dia, a medicina já avançou demais. Existem várias tecnologias capazes de retardar esse encontro com a morte. Mas é preciso entender que é um encontro natural e é um encontro inevitável. Porque mesmo com tanta tecnologia, nós morremos. E muitos médicos se sentem fracassados quando não vencem a morte. Tratam realmente como se fosse uma batalha e isso distancia o médico do paciente, porque na maioria das vezes nós somos treinados para não abandonar a doença, sendo que deveria ser o contrário. Nós deveríamos ser treinados para não abandonar o paciente. O real fracasso do médico acontece quando a pessoa não se sente feliz, não se sente contemplada diante do tratamento que essa pessoa está fazendo com ele. Então, nesse livro, além de tratar a visão do paciente sobre a morte, assim como as necessidades da família durante esse processo, como, por exemplo, o entendimento dessa caminhada, sofrimentos emocionais, a dor do abandono, medo da morte, o tempo, a melhora da despedida, a verdade sobre a doença e o processo do luto, o livro também trata de forma muito importante a construção dos profissionais médicos aqui no Brasil. E isso me marcou muito, porque eu sou uma médica em construção e daqui a alguns anos eu terei os meus próprios pacientes. Até agora, na minha faculdade de medicina, eu tive pouca aproximação
fascinação com o processo da morte. Isso aconteceu nas matérias de psicologia e também num pequeno módulo que eu tive sobre tanatologia. Tanatologia é o estudo da morte e do processo do morrer. Nessas matérias eu estudei, tivemos algumas rodas de conversa na faculdade, mas eu confesso que depois que passa o período, esse assunto ele realmente se esvai. Acredito que no final das contas, cada um adquire a sua própria maneira de lidar com a morte e eu acho que não deveria ser assim. Se é o destino de cada um de nós passar por esse momento um dia, por que nós não estudamos tão a fundo? Por que deixamos essa ocasião para um momento de improviso? Por que não respeitamos a morte da maneira que ela deve ser respeitada? Nós somos treinados para correr dessa situação, sendo que é um momento inevitável. O médico, ele sabe anunciar a vida, mas ele evita falar sobre a morte. Esse livro ele deveria ser lido por todos os profissionais de saúde e principalmente por todos os estudantes da área da saúde. Porque é no momento da sua formação que você está construindo todo o alicerce que você vai expandir quando começar a entrar no mercado de trabalho. Quando a gente sabe que a informação ela é importante, mas que ela não vai ser trabalhada a fundo, é responsabilidade nossa buscar por esse conhecimento. Eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link do livro, para caso você acredite, assim como eu, que essa leitura pode te tornar um profissional mais humano e diferenciado. E para finalizar o nosso papo de hoje, eu quero falar sobre luto e ler o trecho que eu escolhi do livro. Espero que essa mensagem possa tocar o seu coração, principalmente caso você tenha perdido alguém importante na sua vida. E eu também espero que seja um auxílio para você poder ressignificar os seus sentimentos por essa pessoa. Meu pai morreu, mas continua sendo meu pai. Tudo o que me ensinou, tudo o que me disse, tudo o que vivemos juntos, continua vivo em mim. As duas únicas verdades com que preciso aprender a lidar a partir da morte dele são estas. Primeiro, que ele se tornou invisível. Segundo, que não teremos um futuro compartilhado na nossa relação. Haverá momentos em que pensarei nele, sentirei muita saudade e refletirei sobre os conselhos que me daria diante dos dilemas que ainda virão. Mas, a depender de como eu decidir viver meu luto por sua morte, saberei encontrá-lo, dentro de mim, nessas experiências que ainda me aguardam. Caso você queira ler o livro, o link está aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigada, Gedeon, por ter acrescentado tanto na minha vida e na minha profissão com essa leitura. Obrigada também à doutora Ana Cláudia por compartilhar tanto conhecimento e aprendizado com a gente. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like motivacional e se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever para que você não perca o próximo Me Indica um Livro. O próximo livro, ele foi indicado pela minha amiga Cibele e é A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Um beijo e até o próximo livro.